Elisa ajeitou o cobertor sobre a filha adormecida. O bebê dormia tão docemente, tão serenamente. A menina se sentia protegida. A mamãe estava por perto. Uma criança que recentemente completou 1 ano de idade não precisa de mais nada para ser feliz. E ela, Elisa, só precisa proteger sua filhinha e dar a ela tudo o que precisa para uma infância feliz. Sim, é muita responsabilidade. E quando soube de sua gravidez, ela nem pensou no fato de que a paternidade é uma responsabilidade tão grande. Provavelmente porque Francisco, o pai de seu filho, estava lá. E supunha-se que todas as preocupações e problemas seriam divididos entre os 2 pais. E isso não era tão difícil. Elisa achava que Francisco seria um pai maravilhoso. Ele havia prometido a mesma coisa. Era Francisco quem sonhava em ter um filho, pedindo, querendo ser pai logo. A própria Elisa teria esperado um pouco mais, até que eles se recuperassem e tivessem seu próprio apartamento. Mas seu marido lhe garantiu que muitas pessoas moram em casas alugadas e ainda assim se tornam pais. Tudo virá com o tempo, ele lhe garantiu. Agora estamos na melhor idade para sermos pais. E os filhos são um poderoso motivador para alcançar algo. Francisco falou com inspiração e convicção. E a própria Elisa não percebeu como começou a compartilhar o ponto de vista do marido. Na época, ela confiava muito nele e acreditava que tudo o que o marido dizia era a verdade em última instância. Elisa tinha uma história complicada. Ela cresceu sem a mãe desde o nascimento. Ela morreu no mesmo dia em que Elisa nasceu. Um parto difícil. A criação da menina ficou a cargo do pai e da mãe dele, a avó, e depois só do pai, já que a avó havia morrido. Elisa mal se lembrava dela, ainda era pequena. Logo depois, Tânia apareceu na casa. A mulher foi trazida para dentro de casa pelo pai. Ele estava cansado, é claro, de viver sozinho. E era difícil para ele conciliar o trabalho com o cuidado de uma criança pequena. Provavelmente os sentimentos também tiveram seu papel. Elisa podia ver que seu pai estava realmente apaixonado por Tânia. E ela sentia até um pouco de ciúme. Seu pai raramente olhava para ela agora. Ele dava toda a atenção primeiro à nova esposa e depois aos novos filhos que tinha em comum com ela. Elisa, no entanto, de alguma forma, acabou ficando em segundo plano. Portanto, Elisa tinha uma madrasta, e a princípio parecia haver um relacionamento bom e caloroso entre elas. Tânia gostava de passear com sua enteada, vestia-a como uma boneca e gostava de seu novo papel de mãe e esposa. Tânia queria se casar há muito tempo, mas algo ainda não havia dado certo. Seus pretendentes não se distinguiam pela seriedade de suas intenções. Eles não tinham pressa em oferecer sua mão e seu coração. As amigas de Tânia começaram a ter filhos há muito tempo, mas ela ainda não conseguia. E agora ela tinha uma família, um marido bonito que não bebia, que ganhava bem para os padrões da pequena cidade onde moravam, e ainda por cima uma filha. Uma menina linda e doce, a boneca com que Tânia sonhava desde a infância. E então Tânia teve sua própria filha, sua própria pequena Judite. Elisa estava realmente feliz por sua irmã. Uma irmãzinha é uma grande felicidade. Mas logo a menina percebeu que sua madrasta e, o que era mais ofensivo, seu pai estavam agora direcionando toda a sua atenção e amor para Judite. Tânia desapareceu em sua tão esperada maternidade. Elisa agora recebia apenas ordens curtas e repreensões. Repreensões por ser muito barulhenta, por não lavar a louça, por não arrumar o quarto. Seu pai chegou do trabalho, cumprimentou a filha mais velha, olhou para ela com indiferença e depois correu para o berço de Judite. Ele e Tânia ficaram ali, conversando sobre como o bebê havia passado o dia e admirando seu milagre. Elisa tentou se juntar a eles, pois também estava apaixonada por sua irmãzinha, mas logo começou a se sentir supérflua. Ela era como a quinta roda do carrinho dessa família. 2 anos depois do nascimento de Judite, Elisa teve um irmão, Jonathan.
Foi então que o pai se encheu de felicidade. O filho tão esperado havia nascido. Herdeiro, orgulho e apoio. A madrasta também adorou o bebê. Agora Elisa se tornou uma espécie de enfermeira de Judite. E Tânia não se importava se a enteada fazia a lição de casa, se tinha aula depois da escola, se queria sair com as amigas. Não. Se a madrasta precisava de tempo livre, Judite era entregue a Elisa sem discussão. E então, quando Jonathan cresceu, Elisa já estava com 2 filhos. E a menina não recebia nenhuma gratidão por seu trabalho. Isso era dado como certo. Irmã mais velha para cuidar dos bebês. O que há de errado nisso? E Elisa, ela queria ser elogiada. Que o pai e Tânia apreciassem o que ela estava fazendo. Não era fácil cuidar de 2 bebês fofos, mas muito ativos e curiosos. É preciso ficar de olho neles. Judite e Jonatas eram os favoritos. Os olhos do pai deles brilhavam de uma maneira especial quando olhava para eles. Tânia também não conseguia conter o sorriso ao conversar com os pequenos. E Elisa era como se ela fosse uma figurante em sua própria casa. Ninguém se interessava por sua opinião, ninguém queria ouvir seus problemas. E os desejos e sonhos da menina nunca eram levados em conta. Elisa estava acostumada a ser o segundo papel. Ela se sentia magoada, ofendida, desconfortável. Além disso, sua madrasta constantemente a fazia se sentir culpada por alguma coisa. Elisa, por mais que tentasse, não conseguia obter sua aprovação. A menina sentia intuitivamente que era Tânia quem formava o clima na casa. Se ela amasse a enteada, o pai começaria a tratá-la com mais carinho. Mas Tânia, seu coração, não podia ser alcançado. Logo Elisa desistiu de tentar. Naquela época, Elisa já estava na 9ª série. A garota decidiu que, depois do ensino médio, iria para a faculdade. Ela nem sequer sonhava em ir para a faculdade. Ela sabia que era improvável que os adultos a sustentassem por tanto tempo. Ela queria ter uma profissão, se firmar e deixar a família onde havia se tornado uma estranha. Até mesmo Judite e Jonatas, à medida que cresciam, começaram a tratar a irmã mais velha da mesma forma que seus pais. Ela era uma pessoa de 2ª classe para eles, uma espécie de serva livre. Elisa começou a estudar. Era difícil. Nos últimos anos, ela não tinha tido tempo para estudar. Muitas tarefas domésticas, preocupações com a madrasta e o pai. A antiga boa aluna rapidamente se transformou em uma fraca aluna. E agora, Elisa estava trabalhando duro para recuperar o tempo perdido. Estava se demorando na biblioteca da escola e folheando livros didáticos. Era tranquilo, silencioso. Ninguém podia obrigá-la a limpar o quarto das crianças ou levá-las para passear. Em geral, Elisa fazia, como pensava antes, o impossível, corrigia suas notas, passava bem nos exames. Os professores a elogiavam, mas o pai e a madrasta, como sempre, não notavam o sucesso da mais velha. Afinal, Judite se apresentou no palco pela primeira vez com um grupo de dança, e Jonathan havia aprendido a andar de bicicleta de 2 rodas. Eles não tinham tempo para Elisa. Os anos de estudo passaram rapidamente. Elisa chegava em casa depois de escurecer. Ela preferia fazer a lição de casa e estudar para as provas com suas novas amigas ou na biblioteca. Dessa forma, havia mais chances de terminar os estudos. A garota gostava de estudar. Ela aprendia novos conhecimentos com facilidade e prazer e, a cada dia, percebia cada vez mais claramente que havia feito a escolha certa. Ela queria começar a trabalhar o mais rápido possível. Elisa percebeu que seria uma excelente professora de ensino fundamental, e seu treinamento prático em escolas apenas a confirmou nessa opinião. As crianças ouviam Elisa com a respiração suspensa. Ela era capaz de encontrar uma abordagem para cada aluno, mesmo que difícil, na opinião de outros professores. Suas turmas aprendiam novos tópicos com facilidade.
Elisa sabia intuitivamente como transmitir informações às crianças de forma que elas certamente entendessem. Em geral, a garota mal podia esperar para começar a trabalhar, e quase tanto quanto ela queria se afastar de seus pais, tornar-se independente, autossuficiente e não se sentir como uma estranha em sua própria casa. Assim, depois de receber seu diploma, Elisa arrumou suas coisas e partiu para uma nova vida. Sua madrasta deve ter dado um suspiro de alívio. Finalmente, não haveria mais um morador na casa. Finalmente, os 4 viveriam juntos, como uma família unida e coesa. Papai também parecia satisfeito. É isso mesmo, muito bem, elogiou Tânia Elisa, provavelmente pela primeira vez em sua vida. Agora você é adulta. Não precisa ficar sentada em nossas costas. É hora de trilhar seu próprio caminho na vida. Mas não conte com nossa ajuda financeira. Você é um adulto, está por conta própria. E começamos a fazer reformas para que não possamos ajudá-la de forma alguma. Elisa assentiu com a cabeça. Naquele momento, ela se deu conta de que estava sozinha. Não havia nada a esperar de sua família. Ninguém a amava aqui. Ninguém se importava com ela. Até mesmo a casa em que viviam era agora reescrita para Tânia e seu pai. A sábia madrasta havia se assegurado de que nada fosse para uma garota estranha. Ela preparou todos os papéis necessários. Elisa saiu de casa com uma mochila leve nos ombros e uma pequena quantia de dinheiro no bolso pela primeira vez. Elisa estava economizando o dinheiro de sua bolsa de estudos há 1 ano. Deveria ser suficiente para alugar a acomodação mais simples da cidade. Era o item de despesa mais significativo. E Elisa podia comer com muita parcimônia. A garota conseguiu alugar um quarto em um albergue. Seus primeiros vizinhos eram trabalhadores que não falavam russo e uma grande família de alcoólatras. As paredes do antigo quartel eram finas. O papel de parede caía aos pedaços e o piso rangia impiedosamente. O mais inconveniente era que a cozinha e o banheiro eram compartilhados no mesmo andar. As condições, é claro, não eram nem um pouco aceitáveis. Mas Elisa, surpreendentemente, ainda se sentia feliz e livre. Ela não precisava mais suportar as reclamações de Tânia, a indiferença de seu pai, não precisava mais tentar agradar a todos. Não se sentia supérflua e sempre culpada. Elisa esperava que não ficasse aqui por muito tempo, que encontrasse um emprego, que conseguisse alugar um apartamento separado, mesmo que fosse pequeno, mas isolado. E então começaria uma vida maravilhosa. Elisa começou a procurar um emprego. Seu diploma era vermelho. As recomendações dos diretores das escolas onde ela havia feito seu estágio eram mais do que excelentes. Elisa estava ansiosa para trabalhar, para ensinar crianças. Mas a garota se deparou com dificuldades para as quais não estava nem um pouco preparada. No ginásio e no liceu, onde eram oferecidos bons salários, eram necessários funcionários experientes. Elisa não teve tempo de trabalhar um único dia. Ela estava pronta para trabalhar em algumas escolas secundárias, mas os salários lá eram bastante miseráveis, considerando que a garota não tinha experiência. Você tem que começar em algum lugar, disse a diretora de uma dessas escolas. Eles estavam com falta de professores do ensino fundamental, então ela fez o possível para interessar a jovem recém-formada. Trabalhe um pouco, você ganhará experiência e depois receberá bônus. Por que você está com pressa? Você ainda tem tudo pela frente. Elisa apenas balançou a cabeça. A diretora simplesmente não estava ciente de sua situação. Elisa não podia esperar. Ela precisava de dinheiro. A garota estava quase desesperada. Ela tinha um plano claro, uma compreensão clara de como seria sua vida no futuro. E agora, tudo estava desmoronando, destruído pelas realidades da vida. Era simplesmente perigoso ficar no albergue por muito tempo com esses vizinhos. Não havia dinheiro suficiente nem mesmo para a comida. Elisa precisava de um salário muito maior do que o que lhe era oferecido.
Então, ela decidiu tentar trabalhar em um campo completamente diferente. Elisa tornou-se vendedora no mercado. Ela foi contratada por Eliana, uma mulher de meia idade com cabelos brancos e voz rouca. Ela tinha vários pontos de venda no mercado. Eliana vendia roupas que eram compradas a preços baixos em uma fábrica na Turquia. As roupas de qualidade eram vendidas por um preço alto. Eliana estava constantemente abrindo novos pontos de venda, por isso precisava de vendedores. Negociar no mercado não era o que Elisa sonhava. Ela queria ensinar as crianças a ver todos os dias olhos curiosos, a andar de skate, a responder a centenas de perguntas, a criar cenários de férias para a classe. A garota não desistiu de seu sonho para sempre. Não. Ela achava que trabalhar no mercado era apenas o primeiro passo. Elisa planejava economizar dinheiro suficiente para alugar um apartamento por 1 ano e depois ir para a escola. Mesmo que fosse um salário pequeno. Nada. O principal era ser professora. Ela teria tudo isso mais tarde. Eliana pagava bem a Elisa. A moça também recebia uma pequena porcentagem dos lucros. Dessa forma, a proprietária motivava seus assistentes de loja a serem mais produtivos. Em princípio, o trabalho não era difícil. A única coisa estressante era a responsabilidade financeira. E também era difícil, no final do dia de trabalho, puxar as sacolas com os produtos não vendidos para o depósito. A propósito, graças a essas sacolas, Elisa conheceu Francisco. Naquela noite, a moça nunca esperou pelo carrinho, que era usado pelos funcionários da loja para carregar cargas pesadas. Ou ele quebrava ou alguém o levava embora. Em geral, Elisa se deu conta de que teria de arrastar sozinha a enorme sacola de pano até o depósito. Puxando-a, é claro. Levantá-la estava fora de questão. Não havia nada a fazer. A garota calçou luvas para que as palmas das mãos não fossem danificadas pelas alças do saco e arrastou seu fardo pelo chão. No começo, não foi nada, mas depois suas costas e pernas doeram. As moscas piscavam na frente de meus olhos e, por sorte, não havia ninguém por perto para ajudá-la. Elisa estava atrasada. O mercado já estava silencioso e deserto. Ela não conseguia acreditar que apenas algumas horas atrás o lugar estava cheio de vida. E então? Moça, o que está fazendo? Por que está carregando um peso tão frágil? Elisa se virou. Um jovem se aproximou dela, alto, bonito, cabelos castanhos levemente ondulados, olhos verdes risonhos. Ele usava uma camiseta preta simples, enfatizando o relevo de seus músculos, e calça jeans azul. Tudo isso lhe ficava incrivelmente bem, de onde ele tinha vindo. Mais tarde, Elisa soube que Francisco e seus amigos estavam caminhando perto do mercado e viram Elisa por entre as grades da cerca, puxando seu fardo como uma formiga teimosa. Francisco não gostou dessa imagem. Uma garota frágil e bonita e um saco pesado. Ele facilmente pulou a cerca e ofereceu sua ajuda. Elisa concordou com alívio. Ela percebeu que não tinha força suficiente para carregar a sacola até o armazém. Francisco a carregou como se fosse uma sacola comum de supermercado. Os músculos de seus braços estavam tensos e bem definidos. O jovem estava claramente praticando algum tipo de esporte. Então Elisa ficou sabendo que Francisco frequentava a academia. Muito obrigada, Elisa sorriu para seu assistente quando a sacola estava no depósito. Não tem de quê. É sempre um prazer ajudar uma garota, especialmente uma tão bonita, respondeu Francisco. Elisa se sentiu corada. Esse elogio de um estranho encantador. Ele causou uma forte impressão nela. Por alguma razão, ela realmente queria que o rapaz perguntasse seu nome. E o jovem, como se estivesse lendo sua mente, fez exatamente isso. Ele se ofereceu para conhecê-la. Não faz muito tempo, Elisa estava se sentindo como um limão, um dia inteiro no calor do mercado. E ainda havia aquela sacola pesada. Mas quando Francisco sugeriu uma pequena caminhada, a garota sentiu uma onda de energia.
Era como se ela tivesse asas em suas costas. Eles andaram pelas ruas da cidade, conversando, rindo, reconhecendo um ao outro. Descobriu-se que Francisco havia se formado recentemente na universidade e agora trabalhava como economista em uma empresa que instalava aparelhos de ar-condicionado. O salário, como ele mesmo dizia, não era alto. Não era o tipo de remuneração com que Francisco sonhava, mas para onde ir? Sem experiência, o aluno de ontem não era levado a lugar nenhum. Elisa entendia seu novo conhecido tão bem quanto qualquer outra pessoa. Ela mesma já havia passado por essa situação. Só que Francisco tinha o apoio de sua mãe. Ele morava com ela pagava o aluguel e fazia as compras. Assim, Francisco podia se dar ao luxo de trabalhar por centavos, mas por profissão, para ganhar experiência e depois voltar com força total. Mas Elisa tinha que sobreviver e seguir seu próprio caminho. Não havia ajuda de seu pai e de sua madrasta. Francisco, depois de conhecer a história de Elisa, sentiu ainda mais por ela. Agora eu quero protegê-la e defendê-la, disse ele à menina. Sabe, eu realmente sinto falta disso. Eles começaram a namorar. Agora Francisco ia ao mercado todos os dias depois do trabalho. Ele ajudava Elisa a recolher as coisas e levá-las para o armazém. Depois, os jovens saíam. Às vezes iam ao cinema, às vezes iam a um parque do outro lado da cidade, ou passeavam de mãos dadas pela orla marítima. Francisco às vezes reclamava de seus superiores rígidos, de seu baixo salário e do fato de que sua mãe não conseguia entender que o filho havia crescido e ainda tentava administrá-lo como se ele ainda tivesse 13 anos. Elisa apoiou seu amado da melhor maneira que pôde. Naquela época, a garota em geral estava incrivelmente feliz. É claro que ela estava. Finalmente havia um homem que se importava com ela. Francisco lhe dava flores, levava-a a cafés e se interessava por seus assuntos. Era tão incomum e tão agradável. Elisa ficava até tonta com as emoções que a dominavam. Às vezes, ela nem conseguia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo com ela. Francisco foi morar com Elisa. Naquela época, ela já havia alugado um apartamento normal, um quarto aconchegante em um dormitório perto do mercado. Um quartel com vizinhos duvidosos era coisa do passado. Isso aconteceu de alguma forma, sem ser notado naturalmente. No início, Francisco passava a noite. Depois, aos poucos, o apartamento começou a se encher com suas coisas. Uma escova de dentes, um aparelho de barbear, algumas roupas. A própria Elisa sugeriu que ele ficasse permanentemente. Ela gostava de dormir e acordar nos braços de Francisco. Gostava de lhe preparar o café da manhã, gostava de sentir seu carinho e amor. Então, por que eles deveriam se separar se podiam viver juntos? Francisco estava feliz por poder se mudar da casa de sua mãe. Ela já havia me entediado com suas exigências. Ele compartilhou detalhes com sua amada. Pelo que tudo indicava, a mãe de Francisco era uma mulher mandona, acostumada a manter tudo sob seu controle. Elisa tinha até um pouco de medo dela, de antemão. Francisco continuou a trabalhar em sua empresa, instalando aparelhos de ar-condicionado. Suas tarefas incluíam fazer cálculos. O trabalho era tedioso, não era particularmente interessante e não exigia alta qualificação. O salário de Francisco era 3 vezes menor do que o de Elisa. A moça estava preocupada com a possibilidade de ele ser complexo em relação a isso. Ela não queria que o relacionamento deles fosse prejudicado por nada, mas Francisco percebeu a situação corretamente. Elisa disse que isso é apenas o começo. Vou ganhar experiência e depois encontrarei algo melhor. Com minha educação, isso não é um problema. É que os alunos de ontem estão relutantes em ir a qualquer lugar. Elisa concordou com cada palavra de seu amado. Ele estava certo. Ela mesma estava na mesma situação, mas tinha que ir trabalhar no mercado, porque não tinha o apoio da família, como Francisco tinha. Mas a mãe dele, quem quer que fosse, ainda ajudava o filho.
É verdade que ela fazia muitas reclamações contra ele, mas é para isso que servem os pais. Elisa não estava acostumada com isso. Eliana, sua patroa loira, chamava sua empregada de boba apaixonada. Veja como o Francisco está se saindo bem. Ele fica sentado no escritório das 9 às 5, analisando papéis, recebe centavos e não aspira a nada mais. Primeiro ele estava nas costas da mãe, agora está nas suas. Isso não é verdade. Você entendeu tudo errado. Eu? Errado? Claro, eu consigo ver através das pessoas, você sabe. Você está errada, Eliana. Elisa defendeu seu relacionamento. Claro que estou. Então, me responda algumas perguntas. Quem paga o aluguel? Eu pago mais. Quem enche a geladeira de comida e de quem é o dinheiro usado para comprar comida? A maior parte é minha, mas... E ele? Quanto ele contribui para o orçamento conjunto de vocês? Em que ele gasta o dinheiro? Ele comprou flores para mim ontem. Elisa deixou escapar e pediu pãezinhos para nós hoje à noite. E também paga a academia. Eliana apenas sorriu e balançou a cabeça pensativamente. Elisa tentou não prestar atenção ao que as pessoas diziam sobre o fato de Francisco viver às custas dela. Do lado de fora parecia que era assim, mas Francisco estava trabalhando. Ele tinha um plano para ganhar experiência e depois procurar um cargo melhor remunerado. Ele ainda é jovem, tem tudo pela frente. O principal é que Francisco a ama. Ele fala muito sobre isso. Ele a ama como ninguém. É muito bom se sentir necessário para alguém. Por causa desse sentimento, Elisa estava pronta para suportar qualquer dificuldade temporária. Ela não duvidava que as dificuldades fossem temporárias. Só que Eliana e os outros não conseguiam apreciar o valor dos sentimentos mútuos. Elas não precisavam se sentir, como Elisa, desnecessárias e supérfluas em sua própria família e, portanto, não conseguiam entender como é importante e valioso estar perto de um ente querido. Não entendem de fato. O tempo passou. Francisco e Elisa viviam juntos como um casal. O rapaz sempre falava sobre como estava feliz agora. Com você, eu me sinto forte. Sinto-me calmo e bem perto de você. Não como sob a opressão de minha mãe. Nós nos entendemos com apenas um olhar. É incrível. Nunca senti isso antes. É muito precioso. Elisa sorriu. Ela sentia a mesma coisa e todos os dias agradecia mentalmente ao destino por ter enviado Francisco até ela. Francisco ia com frequência à casa de seus amigos à noite. Elisa não conhecia esses rapazes e Francisco não os apresentava, mas ela aceitava o estilo de vida de seu amante. Você não vai se interessar. Eles são apenas meus rapazes. Somos uma empresa de homens. Às vezes, os homens precisam se reunir assim, sabe? É claro que Elisa entendeu. Ela gostava da atitude de seu amante em relação à amizade. E o fato de ele ter muitos amigos também é bom, não é? Significa que Francisco é uma pessoa agradável e sociável, tanto mais que Elisa não sofria com a falta de atenção dele. Portanto, era bobagem ter ciúmes da companhia de Francisco. Certa noite, Francisco chegou em casa em um estado de desordem. Elisa sabia que depois do trabalho ele tinha que ir para a casa da mãe, e assim ele fez. Ela disse que eu não era independente e infantil, que compartilhava minhas preocupações com meu amado Francisco. Me chamou de covarde. Dá para imaginar? Minha própria mãe sempre me repreendendo. Desde que eu era criança, não sou boa o suficiente para ela. Faço tudo errado. Ela ainda acha que sou uma criança, incapaz de ser um homem. Quer saber de uma coisa? Vamos nos casar? Elisa não podia acreditar no que ouvia. Seu coração parecia que uma mão gelada estava segurando seu coração. Isso até lhe tirou o fôlego. O quê? O que você disse? Vamos nos casar, disse Francisco com uma voz mais calma e confiante. Sabe, há muito tempo eu queria pedi-la em casamento. Só pensei em escolher um momento mais feliz e organizar tudo de forma bonita e romântica. E aqui surgiu o pedido. Então, você está dentro? Sim, claro que sim.
Elisa se jogou no pescoço de Francisco, tentando conter as lágrimas. Para ela, essa proposta era a próxima e mais poderosa prova do amor do jovem por ela. Agora, finalmente, ela teria uma família de verdade. Eles começaram a se preparar para o casamento. Foi uma experiência agradável, embora os jovens fossem financeiramente limitados. Chegou a hora de Elisa conhecer sua futura sogra Sebastiana. A moça estava com medo desse encontro. Francisco disse que sua mãe era uma mulher autoritária, acostumada a controlar tudo e todos. Como ela aceitaria uma nora em potencial? E ainda por cima com uma ambulante que vinha de uma cidadezinha do interior. Sebastiana convidou seu filho e sua noiva para jantar. Elisa estava muito nervosa. Passou um longo tempo escolhendo sua roupa. Ela queria parecer espetacular, refinada e contida ao mesmo tempo. Sebastiana era mais velha do que Elisa pensava. Ela deve ter dado à luz um filho em uma idade avançada. O pai e a madrasta de Elisa eram muito mais jovens. A mulher era impecável, educada, mas fria, como uma rainha inglesa. Ela falava com moderação, ouvia mais do que falava, fazia perguntas. Elisa tentava ver se sua futura sogra gostava dela. A própria Sebastiana lhe causava quase medo. Ela já estava aposentada e havia trabalhado como chefe de departamento em uma fábrica por muito tempo. O cargo de gerência deve ter lhe cobrado seu preço. Francisco disse que sua mãe teve que se demitir porque estava doente. Algo sério com seu coração. Mas Sebastiana parecia bastante saudável. Talvez você tenha decidido se casar cedo demais? A mãe de Francisco finalmente falou. O que é isso? Seu filho disse imediatamente. Talvez você deva se manter em pé. Francisco, você não ganha o suficiente para sustentar uma família. Você não está preparado. Elisa ficou paralisada. Arrepios percorreram sua espinha. Ela ficou em silêncio, sem saber como agir. Uma coisa estava clara para ela. A mãe de seu amante era claramente contra o casamento deles. Suas premonições não a haviam enganado. Sebastiana provavelmente não gostava de sua futura nora. Muito pobre, muito simples. Sebastiana, uma ex-chefe de departamento que criou um filho decente, deu-lhe uma educação superior, prestigiosa e requisitada. É claro que ela sonhava com outra festa para Francisco, uma moça de uma família abastada, talvez filha de pais influentes. E aqui estava Elisa. Francisco estava discutindo com a mãe, dando-lhe argumento após argumento a favor do fato de que ele já tinha idade suficiente e era independente. Sebastiana discretamente desviou a conversa para outro assunto, e a noite continuou como de costume. Mas o humor de Elisa já estava arruinado. Ainda assim, sua sogra não a aprovava, e neste momento ela deixou isso claro. O principal, é claro, era que Francisco a amava, mas Elisa queria que a mãe dele também a aceitasse. Mais tarde, naquela noite em casa, Elisa e Francisco conversaram sobre o encontro com Sebastiana. Francisco estava furioso, irritado. Ela não entende que sou adulto e que tenho liberdade para administrar minha própria vida. Ele estava indignado. Os jovens decidiram não organizar uma grande festa em homenagem ao casamento. Eles simplesmente se casaram. E depois se sentaram juntos em um restaurante, porque acabou que não havia dinheiro suficiente para a comemoração. Francisco ganhava centavos. O salário de Elisa era gasto com aluguel e compras. Sebastiana não podia ajudar os jovens, ou não queria. Ela disse que suas economias foram destinadas ao tratamento médico. O pai de Elisa e Tânia disseram logo que não eram ajudantes financeiros. Tinham acabado de fazer algumas reformas no novo apartamento. Mas nada, Elisa não tem princípios. Houve todo aquele banquete, vestido branco, carros decorados. O principal é que seu amado está perto, e Elisa e Francisco viviam uma verdadeira família. Na vida cotidiana não mudou muita coisa, mas agora Elisa usava orgulhosamente uma aliança de casamento no dedo anelar e se acostumou com um novo sobrenome tão incomum para ela. Os jovens raramente cruzavam com Sebastiana.
Francisco, às vezes, vinha ver sua mãe depois do trabalho, para levar algumas coisas da casa e socializar. De vez em quando, a mulher convidava os recém-casados para jantares em família. Mas Sebastiana não dizia que estava insatisfeita com o casamento do filho, mas Elisa já havia se cansado uma vez, logo na primeira vez. Ela se sentia deslocada na casa da sogra. Sebastiana mantinha seu jeito habitual, fria, reservada, impecavelmente educada, como uma condessa viúva. Ela não se intrometia nos assuntos dos jovens, mas conversava sobre assuntos distraídos. Nessas noites familiares, havia uma atmosfera excessivamente forçada à mesa. Elisa sempre queria que a festa do chá acabasse logo para que ela pudesse ir para casa. Depois de um tempo, Francisco começou a falar sobre filhos. "Estamos casados há quase 6 meses", disse ele durante o jantar em uma noite. "Talvez devêssemos pensar em herdeiros. Já está na hora." "Você quer ter um filho?" perguntou Elisa. Ela estava sem fôlego. Ela mesma sonhava com um bebê. Mas havia tantas contradições. "Por que não? Estou sonhando com um filho há muito tempo. Nós sairíamos para passear, jogaríamos futebol. Eu o levaria para acampar como fiz com meu Otávio. Não é legal? Você precisa de muito dinheiro para ter um filho." E Elisa acenou com as mãos. Ela poderia ter lembrado Francisco sobre os atrasos no aluguel e esticar o dinheiro até o dia do pagamento. Que o apartamento deles era muito pequeno e precisava de reformas. O apartamento nem era deles, era alugado, sobre o preço cada vez mais alto do aluguel e muitas outras coisas que Elisa poderia ter dito. Mas por quê? O próprio Francisco está ciente da situação. "Sim, eu entendo", meu marido concordou. "De fato, não estamos em uma boa situação agora, mas é apenas temporário. Você sabe, eu tenho uma boa educação, posso facilmente encontrar um emprego melhor." Depois, ele falou por um longo tempo sobre como os filhos são um poderoso motivador, que ele faria qualquer coisa por uma criança. Parecia muito convincente. Além disso, Elisa também queria um bebê há muito tempo. Muitas de suas amigas já tinham filhas e filhos. Eram bebês fofos, de bochechas rechonchudas, que faziam seu coração doer só de olhar para eles. Enfim, Elisa decidiu que, de fato, estava na hora. As dificuldades financeiras eram superáveis. Ela tem o confiável e amoroso Francisco ao seu lado. Ele promete que fará qualquer coisa por sua família. Então, por que não? De qualquer forma, logo Elisa percebeu que estava grávida. Ela ficou surpresa e assustada. Por alguma razão, ela pensou que tudo não aconteceria tão rapidamente. Mas logo a ansiedade foi substituída por um sentimento de felicidade sem limites. Francisco também parecia feliz. Ele cuidava de sua esposa mais do que antes. Ele comprava muitas frutas e se certificava de que ela não carregasse coisas pesadas. Todas as noites, ele ia ao mercado no horário de fechamento e arrastava as coisas para o depósito. Os moradores locais até começaram a chamá-lo de carregador. Elisa teve de deixar seu emprego muito antes da licença maternidade porque teve alguns problemas com a gravidez. O médico insistiu em um regime mais relaxado. E Elisa? No mercado, ela tinha que ficar do lado de fora o dia todo, em qualquer clima, para pegar itens altamente autorizados, às vezes para mover caixas pesadas. Em suma, seu trabalho como vendedora de roupas agora era contraindicado. O médico alegou que isso poderia levar a um parto prematuro. Era bom que Elisa tivesse conseguido economizar uma pequena quantia de dinheiro para um dia chuvoso, porque sem seu salário, a família estava em uma situação muito difícil. Francisco ainda estava trabalhando por centavos. Ele estava procurando um emprego mais lucrativo, mas nada tinha dado certo até agora. Que o trabalho e a responsabilidade impusessem muito ou oferecessem treinamento. Francisco estava irritado, voltando de outra entrevista. Apesar das dificuldades financeiras, ele não tinha pressa em recusar encontros com amigos, e isso geralmente custava uma quantia decente de dinheiro.
Na verdade, o cara gastava seu pequeno salário para sair com os amigos. E talvez não apenas com seus amigos. Elisa suspeitava que havia garotas naquela empresa. Ela tinha ouvido vozes de mulheres quando ligou para o marido. Francisco, que disse que iria a extremos pela criança, claramente não estava conseguindo lidar com a situação. E a visão de Elisa o deixava triste. A gravidez não a deixava bonita. Apareceram espinhas em sua testa, inchaço, sua barriga estava enorme. Ela não conseguia nem se olhar no espelho. Mas ainda assim, era perturbador ouvir as piadas de Francisco sobre sua aparência. Elisa queria atenção e apoio durante esse período difícil, mas sentia que estava sozinha novamente. O pai e Tânia, é claro, haviam se afastado completamente, e a pessoa favorita de Francisco, seu marido. Ele também estava se afastando aos poucos, tornando-se quase um estranho. Era muito assustador. Sebastiana, a avó do bebê, estava completamente preocupada com sua saúde. Ela tinha que ir ao hospital com frequência. Nos sanatórios, a mulher viajava, não para os netos. Um dia, sua mãe disse em seu coração que sua mãe lhe contou a frase que 2 crianças decidiram ter um filho. Ela disse que era improvável que algo de bom resultasse disso. Palavras dolorosas. Elisa sentiu como se tivesse levado uma facada no coração. A mãe de Francisco não havia se conformado totalmente com o casamento do filho por ter dito essas coisas. Isso fez com que Elisa se sentisse magoada e triste. E então Fernanda nasceu. Um pouco prematura, mas não crítica. Pequena, frágil, sonora. Ao tomar a filha nos braços pela primeira vez, Elisa se esqueceu de todas as suas preocupações e tristezas. Ela nunca havia sentido tanta alegria antes. Fernanda. Elisa decidiu dar esse nome à sua filhinha. A pequena Fernanda olhou para sua mãe como se estivesse estudando seu rosto, conhecendo sua pessoa mais próxima. Elisa mal conseguia respirar devido aos sentimentos que a dominavam. Ela nunca havia sentido tanto amor por ninguém. Francisco, é claro, sonhava com um filho, mas também estava um pouco feliz por ter uma filha. Vou ensiná-la a jogar futebol de qualquer maneira, ele declarou a Elisa, pegando o pequeno pacote de suas mãos. Francisco organizou uma linda festa de alta do hospital. Balões, flores e música. Sebastiana também havia chegado. Entregou à jovem mamãe uma grande sacola de presentes. A propósito, havia surpresas não apenas para o recém-nascido, mas também para Elisa. Foi muito agradável e até comovente. Sebastiana estava radiante de felicidade ao olhar para sua netinha. Era a primeira vez que ela demonstrava emoções tão fortes. Elisa adorava ver isso. Francisco, sua mãe, compartilhava de sua alegria e também gostava muito de Fernanda. O pai de Elisa e sua madrasta, por outro lado, nunca vieram. Não havia tempo para eles, pois estavam ocupados com as crianças e com o trabalho. Basicamente, Elisa não ficou surpresa ou mesmo ofendida. Seu pai e sua madrasta eram quase estranhos para ela há muito tempo. Dias de semana cheios de preocupações com o bebê, noites sem dormir, preocupações com a menina e, como se viu, caprichosos. Ou ela tinha dor de barriga ou qualquer outra coisa. Ela chorava muito, não dormia muito. Foi um verdadeiro teste para Elisa, mas ela tentou suportar com firmeza. Francisco podia ver que não era assim que ele imaginava ser pai. Onde foi parar seu entusiasmo com a criança? O choro de sua filha não o preocupava tanto quanto o irritava. Ele foi dormir na sala de estar, fechou a porta e até colocou protetores de ouvido para que apenas o barulho não o incomodasse. Eu tenho que trabalhar de manhã, eu ganho dinheiro, não me esqueço disso, ele repreendeu Elisa com indignação. Então, acalme-a, preciso dormir um pouco. Elisa não discutiu e não se ofendeu. Pelo contrário, ela se sentiu culpada por não conseguir proporcionar paz em casa e sentiu que não era uma boa mãe. Ela tinha muitas preocupações ao mesmo tempo. Sua filha sujava as fraldas constantemente, tinha de ser alimentada de hora em hora, levada à clínica,
desenvolvida e tratada. E ainda havia os passeios diários. Fernanda só dormia tranquilamente do lado de fora. Às vezes, Sebastiana vinha, sempre com presentes. Ela sorria para a neta, falava com ela com uma voz carinhosa e o bebê imediatamente se acalmava. Elisa conseguia pelo menos recuperar o fôlego nesses momentos. Sebastiana, apesar de sua frieza e simplicidade, era obviamente muito carinhosa com a neta, e Fernanda, como se sentisse isso, sorriu para a avó e puxou suas mãozinhas para ela. Sebastiana agora ajudava um pouco os jovens financeiramente. Ela comprou alguns alimentos, roupas e remédios, mas não podia dar muito. Ainda assim, a mulher estava gravemente doente. A maior parte do seu dinheiro foi gasta no tratamento e na ajuda física à jovem mãe e ao bebê que Sebastiana não podia, ou não queria. Elisa ainda não sabia o que fazer. A mãe de Francisco parecia adorar a neta, mas ainda era fria com a nora. Talvez não conseguisse aceitar o fato de o filho ter escolhido uma esposa que não era do seu nível. A propósito, Francisco, que iria fazer montanhas pelo bem da criança, não muito ansioso para cumprir suas promessas, ainda trabalhava em um emprego mal remunerado e não empoeirado. Ele não queria ouvir falar de trabalho de meio período. Ele não ia mais a entrevistas. Eu estava cansado, explicou ele a Elisa. Tenho viajado muito. O bebê está sempre gritando, não consigo relaxar em casa. Como você pode fazer alguma coisa nesse estado? Cada vez mais o Francisco não voltava para casa à noite. Ele ficava fora o dia todo com seus amigos, de sexta à noite a domingo de manhã. Bares e festas. Elisa, por sua vez, ficava sozinha com uma criança inquieta. Às vezes, ela não tinha tempo nem para cozinhar, sem falar na faxina. Francisco também se irritava com isso. A casa estava sempre suja, não havia nada para comer. Salsichas e macarrão são chatos. É difícil para mim acompanhar tudo. A Fernanda está irritada, está com os dentes. Como as outras conseguem? Todos têm filhos. Mas a casa está arrumada e a comida está pronta. E você? Você fica em casa o dia todo. É difícil manter as coisas arrumadas? Essas palavras fizeram com que a esposa de Elisa se sentisse ainda mais inútil e culpada. Ela tentava fazer o melhor que podia e, mesmo assim, não conseguia dar conta de tudo. Um dia, Francisco disse que queria viver separado. Internaram minha mãe novamente no hospital em São Petersburgo. Ela ficará fora por quase um mês. Eu ficarei no apartamento dela por um mês. Um mês inteiro? Sim, preciso descansar, me recuperar. Trabalho de manhã à noite e depois não tenho paz em casa. Francisco fez as malas e se mudou. Elisa teve um pressentimento de que era o fim. Por alguma razão, ela pensou imediatamente em outra mulher. No fim das contas, era verdade. Francisco havia de fato conhecido uma mulher na boate. Pietra era 10 anos mais velha, divorciada, rica e independente. Ela tinha 2 filhos com seu ex-marido, um grande empresário. A própria Pietra trabalhava como contadora-chefe de uma empresa de TI, onde ganhava um salário fabuloso. A mulher podia se dar ao luxo de muitas coisas, inclusive de ter um amante jovem e bonito. Francisco a conquistou com sua aparência e carisma. Não era de surpreender que ele ainda parecesse um homem bonito em série. Francisco pôde oferecer a Pietra juventude, beleza e paixão. Ela lhe ofereceu dinheiro. Francisco convidou seu novo conhecido para o apartamento de sua mãe, porque Pietra não queria chamá-lo para perto dela e de seus filhos. O relacionamento se desenvolveu rapidamente. Elisa ficou sabendo que o marido estava em um resort caro por meio de suas redes sociais. Francisco postou um autorretrato em uma praia luxuosa. Camisa de marca bronzeada. Dizer que Elisa ficou surpresa é não dizer nada. Na época, ela não sabia da existência de Pietra. Seu marido não atendeu ao telefone. Francisco voltou para casa, bronzeado, radiante e um pouco estranho. Ele explicou a situação para sua esposa. Você sabe o que eu quero dizer? É a primeira vez que estou apaixonado dessa maneira.
Isso acontece, não precisa me segurar. Vamos nos divorciar. E quanto a mim? E quanto a Fernanda? Elisa estava desesperada. Ela estava pensando freneticamente em como viveria sua vida. O bebê tinha apenas 1 ano de idade. Ela é muito pequena e doente para a creche. Elisa não pode trabalhar. Ela não tem onde pedir ajuda para pagar o aluguel. Com o que comprar mantimentos? O salário de Francisco era certamente pequeno, mas ainda assim os ajudava a se manterem à tona. As economias de Elisa já haviam se esgotado há muito tempo. E Elisa esperava que ela e Francisco ainda estivessem bem. Ela sabia que eles estavam passando por um momento difícil, sem dinheiro, com uma criança pequena, mas são apenas dificuldades domésticas comuns. Isso vai passar. Tudo ficaria bem. Ia ficar tudo bem. Elisa sonhava que, quando Fernanda crescesse um pouco, os três, toda a família, iriam passear juntos pela cidade, sentar-se em cafeterias, ir ao parque de diversões. E agora, sozinha novamente com um bebê nos braços. Eu a amo, e ela simplesmente explode o teto, continuou Francisco, como se não percebesse a dor que essas palavras causam em sua esposa. E depois, os cônjuges não são propriedade um do outro. E Fernanda, seu pai, eu não vou deixar de ser seu pai, eu vou ajudá-la. Elisa balançou a cabeça. Ela tinha grandes dúvidas sobre isso. Francisco, mesmo como seu cônjuge, não havia feito muito pela família. E agora que ele tinha uma nova mulher, não valia a pena sonhar com isso. Então, Francisco fez as malas e foi embora. Foi morar com sua Pietra. Ele deve ter sido muito feliz com ela. De tempos em tempos, em suas páginas nas redes sociais, apareciam fotos e vídeos de algumas festas e resorts. Devo dizer que Francisco parecia muito orgânico em tudo isso. E a Elisa? Ela ficou sozinha com uma série de problemas. Em primeiro lugar, tinha que comprar remédios caros para Fernanda. Em segundo lugar, o aluguel estava vencido. A ajuda veio de algum lugar que Elisa não estava esperando. Certa manhã, Sebastiana apareceu em seu apartamento. Era estranho. Sua sogra nunca os havia visitado, mas ela e Francisco foram vê-la. Ela estava pálida e um pouco confusa. Elisa soube por Francisco que Sebastiana havia se submetido recentemente a outra operação cardíaca. Acho que ela ainda estava se recuperando. Como eu pensava, foi isso que aconteceu. A mulher mais velha balançou a cabeça com tristeza. Você acha que eu disse ao Francisco que era muito cedo para se casar e mais ainda para ter filhos? Não sei se ele vai crescer e assumir essa responsabilidade. Eu duvido muito. Elisa baixou os olhos. Será que sua sogra tinha vindo censurá-la? Francisco é um homem infantil. Tudo o que ele quer fazer é beber e se divertir. Ele se casou com você para me provar que é adulto e independente. Francisco também queria um filho por esse motivo, eu suspeito. Não, nós estávamos apaixonados. Eu sei o que é isso, disse Sebastiana com firmeza. Nesse momento, uma Fernanda sonolenta se aproximou da mulher. Quando viu sua avó, a menina sorriu e puxou seus braços em sua direção. Sebastiana também sorriu. Ao lado de Fernanda, ela não parecia uma condessa primitiva. Sebastiana pegou a menina, colocou-a em seu colo e começou a acariciar os cabelos de Fernanda. Na verdade, estou aqui para o que vim. Você e a Fernanda claramente precisam de ajuda. Estou certa? Elisa assentiu com a cabeça. Não adiantava negar. Ela não conseguiria lidar com a situação sozinha. Sei que não pode contar com seus pais. Francisco me contou sua história. É triste, mas eu também era uma figurante em minha própria família, então sei do que estou falando. Você sabe? Elisa ficou surpresa. Realmente eu também tive uma madrasta e as 2 irmãs adotivas de sua filha, como em uma história da Cinderela. E eu também, como você, um dia me vi sozinha com um bebê nos braços. A diferença é que, na época, eu já estava em um cargo de gerência. Morava em meu próprio apartamento. Estava com meus próprios pés. E era bem mais velha. Mas mesmo assim,
Então você vê o quanto temos em comum. Elisa olhou para a sogra como se a estivesse vendo pela primeira vez. Acontece que ela não sabia nada sobre ela. Em uma palavra, Sebastiana resumiu tudo de forma decisiva. Você e Fernanda vão morar comigo por um tempo, até que se recuperem. Elisa se levantou como se tivesse sido atingida por um trovão. Sogra? De alguma forma, ela sempre manteve distância. Elas mal haviam se falado durante todo esse tempo. E agora, de repente, isso. Sebastiana oferece ajuda. E que ajuda? Elisa está quebrando a cabeça, pensando onde conseguir o dinheiro para renovar o contrato de aluguel e não acabar nas ruas com o bebê. Um presente do destino. E a vida de Elisa recomeçou. Na casa de Sebastiana, ela se sentia confortável e relaxada. Sogra? Não, elas nunca se tornaram pessoas próximas, mas pelo menos vizinhas agradáveis. Elisa e Fernanda tinham um quarto separado, o maior e mais iluminado. Sebastiana levava a neta para passear, dando à nora a chance de descansar, de fazer suas próprias coisas. No entanto, a idosa tinha de ir ao hospital com frequência, pois sua saúde estava se deteriorando. Elisa e Fernanda foram visitá-la. Francisco estava enganado. Sim, sua mãe não era emotiva, carinhosa ou falante, mas ela era confiável e decente, e isso era o mais importante. A única coisa ruim era que o dinheiro era muito curto. Francisco vivia com sua nova namorada em seu próprio prazer, como evidenciado pelas fotos em suas redes sociais. O homem não estava oficialmente empregado. Ele deixou seu emprego anterior, de modo que Elisa recebia pensão alimentícia em um valor fixo. Eram apenas alguns centavos, que não eram suficientes nem mesmo para o pão e o leite. Ao mesmo tempo, Francisco dirigia carros caros, usava roupas de marca e visitava os resorts mais famosos do mundo. Sebastiana tinha vergonha do comportamento de seu filho. Elisa viu isso. "O que você pode fazer, Genes?" Sua sogra às vezes dizia: "Pai, o senhor era igualzinho a ele, voando pela vida como uma mariposa. Não reconhecia responsabilidades, não se interessava por Francisco. Ele se escondeu assim que descobriu que eu estava grávida. Quantos Franciscos ele tinha pelo país? Eu não contava com ele. Pude ver que tipo de homem ele era. A mesada que Elisa recebia pela criança também não permitia que ela se sustentasse. A pensão de Sebastiana era gasta em seu próprio tratamento médico. Então Elisa pensou em um emprego de meio período. Mas quem a aceitaria com uma criança pequena em seus braços? Fernanda ainda não pode ir para o jardim de infância. Uma vizinha, Sebastiana, que estava ciente da situação da família, sugeriu uma saída. Minha neta foi para a primeira série este ano. Ela contou a Elisa quando estava passeando no pátio com a filha. Então, surgiu a questão de quem iria encontrar a criança e se despedir dela. Meu filho e minha nora trabalham. Nós, pais, moramos longe deles e começamos a procurar uma babá. Encontramos uma jovem que estava em licença maternidade. E a Amélia está cuidando da nossa nora por um bom dinheiro, por sinal. E eu fico feliz em pagar a ela. Ela é uma boa mulher, decente. Também não é fácil encontrar uma boa babá. Suponho que você poderia fazer o mesmo. Claro que sim, disse Elisa. Como é que ela não pensou nisso? Ouça, em seu currículo, quando colocar um anúncio, certifique-se de mencionar que tem formação pedagógica. Isso é uma grande vantagem para você. Na mesma noite, Elisa colocou um anúncio em vários recursos. Recebeu ligações imediatamente. Elisa pensou que, se começasse, encontraria um emprego imediatamente. Mas, na realidade, tudo acabou sendo mais complicado. Elisa não estava satisfeita com as condições, então os empregadores não gostaram de algo. Assim, por exemplo, nem todos estavam ansiosos para contratar uma babá com um bebê no colo. Mas Elisa não podia fazer outra coisa. Um dia, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quase sem esperança, Elisa pegou o telefone. Era uma voz de mulher no receptor. "Sou do anúncio de uma babá.
A conversa foi longa e detalhada. Precisava-se de uma babá para Adriano, um menino de 4 anos, um menino incomum. Ele não tinha nenhum diagnóstico, mas era muito retraído. Ele ficou assim logo após a morte de sua mãe. O bebê tinha 1 ano e meio de idade, mas ainda sentia tudo e como se estivesse realizado. Sorridente e aberto ao mundo, o bebê se transformou em um homenzinho indiferente e sem emoções. Os melhores médicos brigaram por Adriano. Seu pai tinha dinheiro para pagar neurologistas famosos e professores experientes. Mas, independentemente do que fizessem, nada mudava. A criança não queria se comunicar com ninguém, exceto com um círculo limitado de pessoas. A au pair Evelyn, para quem ele era como um neto. Foi ela quem ligou, procurando uma babá e tudo mais. Era como se o garoto nem percebesse as outras pessoas. Veja bem, estamos procurando alguém que possa se aproximar do menino, explicou Evelyn. Muitas babás já tentaram fazer amizade com Adriano. Ele rejeita todas elas, não quer se comunicar com elas. E o menino precisa sair, socializar. A escola está chegando, estamos desesperados. Eu adoraria conhecer o Adriano, respondeu Elisa. Ela estava ficando curiosa. Era como um desafio, uma tarefa difícil a ser resolvida. E Elisa queria muito ser bem-sucedida. Mas, veja bem, eu não estou sozinha com o bebê. Tenho uma filha, que acabou de completar 1 ano de idade. Isso não é problema, Evelyn lhe garantiu. Se você for a pessoa certa para nós, isso não importa. Acredite em mim. E assim Elisa ficou na varanda da enorme mansão. Era como se fosse outro mundo. Um jardim bem cuidado, caminhos de cascalho, pequenas fontes em frente ao portão. Era calmo, pacífico. Elisa estava até um pouco envergonhada. Evelyn abriu a porta e sorriu ao ver a menina nos braços de sua possível babá. Que garotinha linda, disse a au pair ao deixar os convidados entrarem. Eu realmente espero que fique conosco. Na espaçosa sala de estar, em um sofá macio, estava sentado um menino pequeno, muito magro, cabelos loiros, olhos escuros e inteligentes, mas muito tristes. Esse é o nosso Adriano. Evelyn acariciou a cabeça do menino. Diga olá. A criança não respondeu, mas olhou para Elisa. Ela sorriu para ele com sinceridade. A pena do pequeno fazia seu coração doer. De repente, Adriano pulou do sofá, aproximou-se da babá em potencial e acariciou a mão gordinha de Fernanda. A garotinha balbuciou em resposta e o rapaz sorriu. Parecia não ser nada demais, mas Evelyn chegou a apertar seu coração por causa do excesso de sentimentos. É um milagre. Não me lembro dele sorrindo para ninguém. Bem, seu pai às vezes. Você deve ser a pessoa certa para nós. E assim, Elisa se tornou babá. Sebastiana estava feliz por sua nora ter encontrado um emprego. Boa menina, Elisa. Muito bem. Agora você não estará mais perdida, mesmo que algo aconteça comigo. Não pense em coisas ruins, disse Elisa. Ela não queria imaginar que algo terrível poderia acontecer com a mãe de Francisco. Ela esperava que o tratamento ajudasse. Não havia calor entre elas, mas ainda assim Sebastiana, Elisa e Fernanda estavam juntas de alguma forma, sozinhas contra o mundo, mantendo-se juntas. Além disso, foi apenas sua sogra que deu uma mãozinha a Elisa em uma situação difícil, e Elisa não podia deixar de apreciar isso. Agora, pela manhã, um carro vinha buscar Elisa e Fernanda. O motorista as levava para a casa de Adriano. O menino esperava impaciente pela babá. Afinal de contas, ela sabia tantas brincadeiras divertidas e, o mais importante, ela o amava, Adriano. As outras babás eram diferentes. Eram desagradáveis, com olhares frios e sorrisos falsos. Adriano não as suportava. Elisa era diferente. Fernanda. Adriano cuidava da menina com tanto carinho, cuidava para que ela não caísse, jogava bola com ela. A menina estava rindo. Elisa e Adriano, sorrindo, olhavam um para o outro. O menino estava descongelando diante de seus olhos.
A própria Elisa não se dava conta de como era diferente das babás que haviam tentado encontrar a felicidade naquela casa antes. Algumas delas tinham até formação como psicólogas, mas Adriano ignorava essas mulheres, não queria ficar sozinho com elas. Com Elisa, porém, ele passeava o dia inteiro no parque, brincava e aprendia a ler e escrever. E Elisa não fazia nenhum esforço especial. Talvez tenha sido a Fernanda também. Adriano se comportava com ela como um irmão mais velho, carinhoso e atencioso. Era doce e engraçado. Evelyn não se cansava de seu animal de estimação. E ela também gostava muito de Fernanda. Dava-lhe presentes adoráveis e a chamava de sua garota favorita. Logo, os quatro eram quase como uma família. Desenvolveu-se um relacionamento caloroso e gentil entre elas. Durante muito tempo, Elisa não viu o dono da casa, o pai do menino. Ele era dono de uma rede de concessionárias de automóveis e passava quase todo o tempo no escritório principal. Era seu trabalho. Ele chegava tarde em casa. Elisa e Fernanda já haviam saído. Certa manhã, quando Elisa chegou à casa de Adriano, como de costume, ela ouviu Davi. Por alguma razão, ela o havia imaginado de forma muito diferente. Robusto, alto, sério, carrancudo, com um vinco severo entre as sobrancelhas. Mas à sua frente estava um jovem magro, de olhos azuis e sorridente. De alguma forma, ele não despertava nenhum espanto, medo ou excitação em seus empregadores. "Olá", ele cumprimentou Elisa. "Finalmente conheci o homem que fez esse milagre com meu filho. Adriano agora se comunica com as pessoas, sorri e fala muito. E o quanto ele aprendeu. Eu queria lhe agradecer há muito tempo." Elisa sorriu de volta. Ela ficou satisfeita com as palavras do homem. Ela também estava, é claro, muito feliz por Adriano. Elisa saiu lentamente do quarto de sua filha mais nova, Margarida, sua filha compartilhada com Davi. Os adultos Fernanda e Adriano ainda estavam acordados. Assistiam a desenhos animados com o pai na sala de estar. Davi não fazia distinção entre seus filhos e Fernanda. Ele amava todos igualmente, tentava dar atenção a todos eles, apesar de sua agenda de trabalho lotada. Tudo se encaixou muito rapidamente. Elisa e Davi se conheceram, conversaram e imediatamente perceberam que foram feitos um para o outro. Foi como um conto de fadas. Parecia que a diferença de idade e o status financeiro em geral eram destinos completamente diferentes. E, no entanto, ambos sentiram literalmente, à primeira vista, uma afinidade de almas. Era indescritível. Elisa tentou manter a discrição no início. Ela entendia o que parecia. Uma mulher pobre, com um filho, que se apaixonava por um homem rico. Ela não queria ser vista dessa forma. Ela não queria que Davi pensasse nela dessa forma, pelo menos uma vez. Mas o homem conseguiu fazer com que Elisa superasse essa barreira, e o estereótipo de repente deixou de ser importante para ela. E importante era Davi, e Adriano, Fernanda, seus sentimentos. A sogra estava genuinamente feliz pela nora. O estado de Sebastiana estava piorando. Ela temia que logo Elisa e Fernanda ficassem sozinhas. Agora havia uma pessoa de confiança ao lado de sua nora e neta. E o coração da velha senhora se acalmou. Davi, ele ajudou Sebastiana também. Ele a enviou para uma clínica cara para tratamento. A mulher foi tratada e recebeu a garantia de que viveria por muitos anos mais. Pelo menos teria tempo para se casar com seus netos. Elisa ficou muito grata ao marido por isso. Sebastiana vinha frequentemente visitar os jovens ou Elisa e seus filhos viajavam para visitá-la. A idosa literalmente floresceu com as crianças. Ela podia conversar com o sensível Adriano ou brincar de boneca com Fernanda. Ela nunca ficava entediada com isso. Então, Margarida nasceu e trouxe mais felicidade para a família. Adriano, como já era um irmão mais velho e experiente, tornou-se o melhor assistente de Elisa. Ele balançava o carrinho de bebê, passava as fraldas e dava fraldas para ela. "Francisco,
Vivia sua vida de forma brilhante, bonita, sempre postando fotos pitorescas nas redes sociais e mudando de status, um mais importante que o outro. E então, recentemente, ele ligou para Elisa. Francisco não sabia nada sobre as mudanças em seu destino. Francisco não falava com sua mãe há muito tempo. Ela imediatamente, quando ouvia a voz do filho, começava a repreendê-lo por trair a família. Por fim, Francisco parou de ligar para ela. Para que serve isso? Quem gosta de ouvir essas coisas? E então ele aparece. Disse que queria se encontrar, conversar, saber como estava a filha, a quem, por sinal, durante todos esses anos ele vinha pagando uma pensão alimentícia, ainda que pequena, mas ainda assim. Elisa sorriu ao ouvir o ex-cônjuge. Ela conhecia bem Francisco e entendia o que ele queria. Francisco gosta de desenhar e causar efeito. Ele provavelmente espera que sua ex-mulher viva na pobreza com uma criança nos braços. E aqui está ele, todo bonito e bem-sucedido. Aparentemente, ele já se cansou da emoção. Ele veio em busca de uma nova porção de surpresa e admiração. O que é isso? A reunião de amanhã de manhã promete ser interessante. Francisco e Elisa combinaram de se encontrar em um café, o mesmo lugar onde costumavam tomar café da manhã, na época em que ambos achavam que tinham sido feitos um para o outro. Elisa estava propositalmente um pouco atrasada. Estacionou no estacionamento. Ela podia ver Francisco através da parede de vidro do prédio da cafeteria. Ele estava sentado em uma mesa em pleno desfile. Elisa sorriu. A paixão de seu marido pelo hepatético não havia se perdido. Francisco olhou para o carro de Elisa. Ele não conseguia ver o motorista, apenas gostava de olhar para carros bonitos. E então Elisa abriu a porta e saiu espetacularmente para a calçada. A expressão de surpresa no rosto de Francisco lhe deu grande prazer. Eles não conversaram por muito tempo. Não havia nada para falar. Fernanda não interessava a Francisco, como se viu. Francisco não tinha nenhum desejo de ver sua filha. Era melhor assim, especialmente porque a menina já tinha um pai de verdade, aquele que a criou. É claro que Francisco ficou aliviado ao ouvir a história de Elisa. Obviamente, ele havia imaginado o encontro deles de forma muito diferente. E agora, de repente, ele está tão desapontado. Ele não conseguiu causar a impressão certa em sua ex-esposa. O próprio Francisco não parecia muito apresentável em toda a história. Elisa saiu da cafeteria com o coração leve e um sorriso nos lábios. Seus filhos e seu amado marido estavam esperando por ela em casa, que faltou ao trabalho hoje para passar o dia inteiro com a família. O plano era ir ao parque aquático e depois visitar Sebastiana. Ela estava ligando há muito tempo e prometeu fazer panquecas. Adriano e Fernanda adoram.